Nós temos que modificar aquilo que nós aprendemos lá da infância. A valorizar o difícil. Os pais chegavam para nós e eles falavam para nós a crítica em cima daquilo que nós erramos, a força em cima daquilo que nós erramos. A força em cima daquilo que você não faz bem feito. Entende? E isso vai nos construindo com força, com intensidade, a valorizar o que não é bom. Então, tem aquele outro livro que eu já falei para vocês, né, do Jacob Petrie, O Óbvio que Ignoramos, onde ele traz aquela história que eu também já compartilhei, mas eu acho que aqui ela encaixa perfeitamente, da Gisele Bündchen, onde essa situação é de o pai da Gisele Bündchen valorizar ela ao máximo nas qualidades que ela apresentava. Entende? Ele era um coach de desempenho, né? Uma atividade que hoje eu também atuo como coach de desempenho. Apesar de eu trabalhar como terapeuta clínica, eu também atuo como coach de desempenho. Então, você começa a perceber que você precisa valorizar aquela consciência. Você precisa descobrir o que ela tem de máximo, o que ela tem de melhor, o que é importante para ela se tornar. Está certo? Então, você não pode fazer ser o nosso reclamão que predomina, o nosso senso de preguiça, o nosso traço negativo. Né? Nós temos que fortalecer o traço positivo na personalidade e dizer, poxa, você é uma pessoa inteligente, você está conversando com um filho, está falando com um paciente, você já reconhece em 5 minutos de conversa quais são os traços de personalidade que são avançados para aquela consciência. E aí ela começa a sentir confiança. Você valoriza a força dela. Ela vai ficar forte. Agora, veja bem, se você desvalorizar, você tenha certeza de uma coisa, por experiência própria, você tenha certeza que você vai deixar essa consciência em queda por muitos anos. Há uma tendência da consciência ficar caída por não ser valorizada. Nós somos consciências diferentes, estamos em níveis evolutivos diferentes, precisamos de reconhecimento, é uma vaidade, precisamos curar isso e aprender a nos autovalorizar, não depender do reconhecimento. Mas, infelizmente, ainda muitas consciências, principalmente os nossos filhos, ou uma tenra idade, isso vai demandar, sim, da nossa validação. Nós precisamos aprender a validar a outra consciência para que ela consiga. Contrário disso, o preço é muito alto. Está certo? Vamos ver que nós temos aqui algumas perguntas. Então, nós temos uma pergunta aqui do Charles. Ele pergunta assim, Simone, e se o terapeuta pensa que está aplicando um ponto forte, mas na verdade ele prejudica mais do que ajuda, o que fazer? Se ele está fazendo isso, há uma grande tendência dele não ter clareza do que é um ponto forte e o que é um ponto fraco, tá? Provavelmente ele está fazendo uma confusão, porque nós temos 3 situações importantes. Nós temos o ponto forte, que precisa ser fortalecido por nós, nós temos o ponto fraco, que é o ponto frágil, né? Quer dizer, você precisa corrigir aquele ponto fraco, e nós temos também o ponto faltante, quer dizer, tem pontos na nossa personalidade, tem traços na nossa personalidade que nós não temos e nós vamos precisar desenvolver. Então, o que acontece é que se a pessoa ela está percebendo que ela tem um traço que prejudica ao invés de auxiliar, ela não está utilizando o seu ponto forte. Ela está provavelmente utilizando o seu ponto fraco, né? Que está mais atrapalhando do que contribuindo com a situação. Então, o ideal é você fazer uma autoavaliação e compreender o que exatamente precisa ser corrigido por você, o que exatamente precisa ser reciclado por você. Porque nós temos uma tendência bastante egóica a nos autoenganar. Nós temos uma tendência ao autoengano. E o autoengano, ele às vezes nos compromete por um longo período de tempo, dando uma falsa sensação de que nós sabemos reconhecer o nosso ponto forte,
quando exatamente isso não acontece. Outra pergunta aqui, e quando o paciente vê apenas pontos fracos, como o terapeuta deve agir? Ele deve apresentar isso para o paciente. E ele deve imediatamente trabalhar algum tipo de técnica que apresente para este paciente as condições que ele tem que ele não vê. Entende? Existem várias técnicas para isso, por isso que eu falo muito da aplicação das técnicas, onde você precisa exatamente compreender como fazer para que esse atendido, ele se sinta, ele se veja, ele se perceba, porque nenhuma consciência é constituída apenas de negatividade. Isso não existe. As personalidades, elas não são constituídas apenas de fragilidades, entende? Então, na hora que um paciente ele vem na sua direção, apresentando uma personalidade mais focada nos pontos fracos ao invés dos pontos fortes, existe uma grande tendência a esta consciência se manter com muitas dificuldades de transformação. É nesse momento que a atuação terapêutica focada nas qualidades do paciente, nos pontos fortes, ela entra em cena para que aquele cara sinta força. Aí, no momento que você atua com essa validação do que esse paciente está precisando, ele vai com tudo nas transformações que ele precisa desenvolver. Então, isso é extremamente fundamental para o profissional terapeuta. E não só. Vamos pensar que dentro das nossas relações, dentro dos nossos processos familiares, profissionais, isso deveria muito entrar em cena.